Aleluia. A paz esteja contigo, meu querido. Amém. Todo mundo bem? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Eu creio que essa é uma noite muito especial e o bom de servir ao Senhor é que todas as nossas noites são especiais. Amém? Todas as nossas manhãs, elas são especiais. Quando nós compreendemos o que Ele é e o que Ele fez por nós, todas as manhãs, quando abrimos os nossos olhos, quando acordamos, nós entendemos que esse foi um dia que o Senhor nos deu, que é mais uma oportunidade que Ele nos dá, e que isso é fruto da graça, como foi ministrado aqui através das canções, é fruto do seu amor por nós, porque a Bíblia diz que Deus, Ele nos amou de tal maneira, amém? Então, tudo que vem depois disso é fruto do amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos, nem existiríamos mais, porque nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. Mas graças a Deus pela sua infinita misericórdia, amém? E ela se renova dia após dia. E isso é fruto do Senhor, é da bondade de Deus. Não é porque hoje você foi um pouco mais bonzinho, que amanhã as misericórdias se renovarão sobre a sua vida. É que amanhã você terá uma nova oportunidade, não tem nada a ver com você. É só porque um dia Ele te amou, e Ele continua te amando, e por isso, só por isso, e isso basta. E isso nos dá todos os dias uma nova oportunidade. Amém? Graças a Deus por todas as coisas. Nossos pastores estão em São Paulo participando de um evento de intercessão, de clamor, intercessão pela nação brasileira, e nós estamos aqui, amém? Graças a Deus também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Pedro 3,18, um texto que talvez não era tão, mas esse ano tem se tornado muito conhecido por todos nós. Talvez já o conhecemos de cor, 2 Pedro 3,18. E não sei você, mas todas as vezes que nós somos desafiados a ministrar a palavra de Deus publicamente, há no nosso coração sempre um receio, um temor, há uma cautela, há um zelo, e isso sempre existiu e foi muito forte na minha vida. E a gente sempre fica se perguntando, né? O que é que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer instruir, qual é a direção de Deus para nós, para esse tempo, e não foi diferente dessa vez, e eu escrevi sobre muitas coisas, e hoje escrevendo, o Senhor ministrou o meu coração, e me fez lembrar um texto de Oséias, que diz assim, que o meu povo, ele padece, o meu povo, ele perece, por falta de conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E isso alegrou muito o meu coração, porque era algo que eu estava escrevendo sobre isso, que é algo que nós temos ministrado recentemente, mas o Senhor encheu meu coração de alegria, porque essa é uma forma de demonstrar o zelo de Deus pelas nossas vidas. Porque senão, se Deus não estivesse se importando, ou não estaria nem aí para você, Ele permitiria e deixaria que você fosse destruído. Você está sendo destruído, então seja destruído. Estas são as suas escolhas, então seja assim. Mas Deus, Ele continua nos amando de tal maneira que Ele não quer que nós sejamos destruídos. Ele não quer que nós padecemos, Ele não quer que nós perecemos como igreja nesse tempo. Então Ele nos chama, Ele nos cerca, como a palavra de Deus diz, Ele nos desafia a crescer. E esta é uma noite, talvez não é uma noite que você vai aprender algo que você nunca tem ouvido, mas eu creio que é uma noite em que o Espírito nos despertará para a busca do conhecimento. Porque é interessante, eu estava ali pensando, nós buscamos conhecimento para nos dar bem em todas as áreas da nossa vida. E é assim que acontece quando nós queremos evoluir, quando nós queremos aprimorar os nossos negócios, quando as coisas não estão indo bem, nós vamos e nós buscamos capacitação, nós buscamos formação, nós buscamos nos desenvolver. Com qual objetivo? De nos dar bem, de nos dar melhor, de ganhar mais,
de parar de perecer. E aí é interessante que as pessoas estão com problema, seja qual é a área da sua vida, ela busca conhecimento para resolver aqueles problemas. Quando nós começamos a entender que a melhor forma de nos dar bem em nosso matrimônio é conhecendo a nossa esposa, a melhor forma de lidar com os nossos filhos é conhecendo os nossos filhos. Muitas pessoas dizem, nossa, eu criei todos os meus filhos iguaizinhos, e esse deu bem, esse deu mal, esse se deu bem, esse não se deu tão bem, e aí que está o problema, você não conheceu o suficiente para entender que eles são completamente diferentes uns dos outros, e que requer atenção diferente, maneira diferente, forma diferente de agir, e o Senhor Ele nos chama a atenção nessa noite, para que nós possamos entender que a única forma de nós sermos bem-sucedidos nessa terra é buscando ao Senhor. O Senhor é o que tem a resposta para todas as áreas das nossas vidas. A sua palavra é o que nos dá a direção em todas as maneiras e formas de relacionamento que nós possamos ter nessa terra. Qualquer problema que você tiver, você pode buscar a palavra e ela terá a resposta para você. O Espírito te direcionará. Mas nós não podemos, como igreja, cair no erro, achando que nós estamos crescendo em Deus quando nós dedicamos essa busca simplesmente em 30 minutos de um culto. O Espírito Santo nos despertará para uma busca diária nesse tempo. Talvez você possa dizer para mim, mas eu faço isso, eu busco o Senhor, glória a Deus por isso. Mas o Senhor quer despertar toda a igreja. Porque, eu digo para vocês, porque não é uma coisa fácil. Não é algo tranquilo, não é algo favorável, não é algo prazeroso muitas vezes, mas nós precisamos nos despertar para isso. Se nós queremos viver com o Senhor e para o Senhor, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos saber o que Ele espera de mim, o que Ele quer de mim está no conhecimento dEle. Quando eu conheço a Ele, eu sei o que Ele espera de mim. Quando eu conheço Ele, eu adquiro ferramentas e poder para vencer, em nome de Jesus. O Eric cantava aqui, parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado por Ele. E eu tinha escrito aqui o tema dessa ministração, guardado pelo conhecimento, guardado por Cristo. Quando eu conheço Ele, eu sou guardado, eu sou protegido, porque eu sei que Ele está comigo. Então pode parecer que eu estou cercado, mas a realidade que eu conheço é que eu estou guardado. E quando eu não o conheço, então eu me aterrorizo. Porque parece que eu estou cercado e de fato nós estamos, porque a palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. Então a realidade é que nós estamos cercados, mas quando eu conheço Deus que eu sirvo, eu sei que eu estou guardado por Ele. E se eu não tenho esse conhecimento, eu vivo os meus dias aterrorizado, eu vivo meus dias desesperado, porque se você não precisa nem olhar para Satanás, tira até Satanás da jogada, você olha para aquilo que você vê para fora da sua casa, você olha para aquilo que você vê na TV, você olha para aquilo que você vê na internet, você já fica aterrorizado. Aí eu digo para você, do que é que nós estamos nos alimentando? Muitas vezes nós passamos a semana inteira absorvendo, buscando, adquirindo conhecimentos desta terra, daquilo que nós estamos vendo ao nosso lado, e daí nós chegamos no culto em 30 minutos e queremos que todos os nossos problemas sejam resolvidos. Não vai funcionar, não vai dar certo. Mas quando eu todos os dias busco ao Senhor, quando todos os dias eu me alimento dEle, eu busco a sua palavra, eu acordo cedo, eu leio a palavra de Deus, eu vou sendo fortalecido, eu vou sendo animado, e eu vou sendo fortalecido e fortificado pela palavra. Mas se não, aquilo que os meus olhos estão vendo, vão produzir terror, medo ao meu coração. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos aterrorizados. Amém? Mas isso só é possível quando nós buscamos ao Senhor. O texto nos revela ali em Oséias a consequência trágica causada pela falta do conhecimento. Mas no livro aqui de 2 Pedro, Pedro nos escreve, é interessante nós entendermos
quando a palavra nos descreve em que circunstância, em que estado, em que lugar, em que momento que aquilo estava sendo falado, para que nós possamos compreender a essência daquela palavra. Muitas vezes nós olhamos aqui, Pedro escreveu para nós que nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quem era Pedro? Pedro era um dos caras que mais conhecia a Cristo. Pedro era um dos 3 discípulos íntimos, próximos, pelo qual era o porta-voz de Jesus, aquele que ia à frente falando, anunciando. Pedro era o cara. Pedro era o que mais conhecia de Jesus. Pedro era aquele que conhecia os segredos, que estava próximo de Jesus, que era o amigo íntimo. Jesus não contava nada para ninguém sem antes contar para ele. Aí este homem, cheio do conhecimento de Cristo Jesus, no fim da sua vida, no último estrofe das suas cartas, lá quando termina tudo, ele diz assim para mim e para você: antes de tudo, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então é interessante que este clamor, este desespero de Pedro para nos pedir, para que nós possamos buscar o conhecimento, não foi falado em qualquer momento, em qualquer hora, ele foi descrito nos últimos instantes, estava próximo da morte, do fim, ali já estava próximo do seu fim. Um homem que tinha todo o conhecimento de Jesus, mas na hora da sua morte ele diz para mim e para você assim, cresçam, busquem viver, adquirir o conhecimento de Cristo Jesus. Um homem que passou todos os seus dias buscando conhecimento. Chegou no fim, o que ele queria era continuar crescendo no conhecimento de Jesus. E muitas vezes nós lemos a Bíblia uma vez e pronto, já nos achamos super-homens da palavra. Muitas vezes nós entendemos um versículo e já saímos nos gloriando, nos vangloriando de termos adquirido um pequeno conhecimento. Quando para o conhecimento de Jesus, acho que está até na Bíblia dizendo que se fossem descrever todos os feitos de Jesus, todos os livros, não caberiam os seus feitos. E muitas vezes nós achamos que ele se limita a um entendimento pequeno. Isso é falta de conhecimento dele. Isso é falta de conhecimento da graça que nos colocou essa possibilidade de conhecer a Cristo. Porque a única coisa que nos concede esse privilégio é a graça de Jesus, a graça de Cristo Jesus, que é o seu amor e o seu perdão, porque se nós não tivéssemos sido perdoados por Ele, nós não teríamos o direito de nada, estaríamos fadados à condenação eterna, mas esta graça nos colocou a condição de conhecer dEle, e tudo que Ele tem reservado para mim e para você, amém? É interessante que, coloca aqui o 18, uma palavra que me chamou aqui na versão King James, tem lá para nós? Algo que me chamou bastante a atenção aqui, foi esse antes aqui. Por que esse antes no começo da frase? Antes, crescei na graça e no conhecimento. Daí eu falei, tem alguma coisa antes aqui, né? Vamos ver. Aí eu vou lá no 17, e o 17 diz assim, antes, mais um, volta. Sendo assim, amados, estando bem informados. Essa aqui é para nós de novo. Antes, estando nós bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais. Próximo. Vindo a perder a vossa segurança e cair. Nós só temos uma segurança, que é Cristo Jesus. É a única coisa que nos segura, é a única coisa que nos dá garantia, é a única coisa que nos dá segurança, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se nós não estivermos bem informados com relação a Ele, e o seu poder e a sua capacidade, nós corremos o risco, se nós não buscarmos o crescimento, se nós não buscarmos adquirir conhecimento, nós correremos o risco de sermos seduzidos
de cair no erro, no engano. Você já viu aquelas pessoas que são enganadas? São enganadas porque lhes falta o conhecimento. Muitas vezes é uma ligação que recebe, é um link que recebe, é uma mensagem que recebe, é um clique e é o suficiente para perder tudo. E isso acontece com tanta frequência, e a falta do conhecimento leva as pessoas a perder, a ter prejuízo, a ter dano, e todas as vezes que nós não conhecemos a Jesus, nós estamos correndo o mesmo erro, de agir pela nossa própria força, de buscar resolver as questões que nós não fomos chamados para resolver. Nós corremos o risco de julgar e de condenar quando nós não fomos chamados. Ele não nos chamou para julgar e nem para condenar ninguém. Ele só nos chamou para amar e perdoar, amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós queremos inverter as coisas quando não conhecemos Ele de verdade, quando não conhecemos o que Ele espera de nós, porque muitas vezes ouvimos falar, mas nós só conseguimos praticar quando nós entendemos que é o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, porque senão a gente vai conhecê-lo simplesmente de ouvir falar. Eu sei que precisa perdoar, eu ouvi dizer sobre isso, mas perdoar de verdade, só quando nós o conhecemos, só quando nós entendemos que fomos perdoados, só quando nós entendemos que fomos amados, e quando nós olhamos não havia motivo algum, aí nós olhamos para o nosso próximo, que muitas vezes não encontramos motivo algum para amar, e muitas vezes nem existe mesmo, mas não está condicionado a motivos, não está condicionado à razão, está condicionado ao simples fato de que Ele nos pede. E se eu conheço isso, eu me liberto disso. Então eu paro de ter dificuldade de perdoar, de amar, porque é o que Ele quer de mim, é o que Ele espera de mim. E o pior, se nós não conhecemos isso, não entendemos isso, nós corremos o risco de sermos condenados, porque se eu não perdoo, também não serei perdoado. Aí, opa, muitas vezes tem que ser assim, na força mesmo. Muitas vezes vai ter que ser assim, dolorido, mas vai ter que ser. Opa, se eu não perdoar, eu corro o risco? Não, eu não serei perdoado, a palavra de Deus diz. E todos os dias nós precisamos de perdão. Quem é casado sabe, né? Quem é filho também sabe. Quem é pai também sabe. Sabe para quem eu mais peço perdão? Sabe? Para os meus filhos. Nós precisamos entender o que Cristo espera de nós. E isso só será possível quando nós buscarmos conhecê-lo. Quando nós dedicar a nossa busca em conhecer a Ele. E então isso passará a se tornar mais fácil para nós. Porque nós vamos entender o que Ele espera de nós. Amém? Crescer, a palavra nos diz, ela não é uma opção para nós. Amém, igreja? Crescer não é uma opção. Porque Ele não dá condição, Ele diz assim, cresçam. Então não é opcional para nós. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo e absorvemos essa graça, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Então Ele não nos dá opção, Ele não fala assim, se vocês querem, você já colocou a mão no arado, agora nós não podemos mais olhar para trás, nós não podemos mais retroceder, agora é só para frente, agora é adiante, agora é para frente daquilo que ainda está por vir. Se eu coloco a mão no arado, eu preciso continuar olhando para frente. Se eu retrocedo, se eu paro, se eu deixo de crescer e amadurecer, a Bíblia fala que eu não sou apto para o reino. Então não se trata de frequentar uma igreja, não se trata de frequentar uma célula, se trata de crescer na graça e no conhecimento.
Para poder crescer na graça, eu preciso me compreender essa graça e me colocar debaixo dela. Eu não consigo crescer se eu não a entendo, se eu não aceito ela, porque muitas pessoas ainda estão lutando contra a graça. Pessoas ainda estão lutando contra o perdão, pessoas ainda estão lutando contra o amor de Deus, e pessoas que lutam contra o amor e o perdão não conseguem amar e nem perdoar. Elas primeiro precisam absorver, precisam viver este amor, precisam entender, eu era pecador, mas eu fui perdoado, eu errei, mas Ele me perdoa. Eu não era digno, mas Ele me amou. E a partir dessa forma, dessa ótica, eu consigo olhar para aqueles que estão à minha volta e consigo também oferecer aquilo que eu tenho. Eu não consigo oferecer nada. Você já viu, quando falam dos nossos pais, muitas vezes nós reclamamos da forma que éramos tratados. Quem aí teria alguma coisa assim para reclamar? Eu um monte. Era só no soco, na pancada e no chute. A minha filha pergunta, como que você era corrigido, pai? Eu conto para ela, ela não acredita. Mas era. E era de verdade. Aí, se não eles, alguém diz para nós, eles só deram aquilo que eles tinham. Só fizeram conforme aprenderam. E isso é uma verdade. Mas Jesus, Ele nos dá uma nova forma, nos dá uma nova maneira, nos ensina um novo jeito. E eu já compartilhei isso para você. Os meus filhos nunca foram corrigidos da forma que eu fui. Mas se Jesus não tivesse entrado na minha vida, talvez seriam muito piores. Então é Jesus que muda a nossa história. É essa graça que nos envolve, que nos faz ser diferente. Que nos faz ser diferente, essa graça, esse conhecimento de Jesus que nos faz ser diferente. Então agora nós temos algo novo para oferecer. Além de corrigir da forma correta, nós ainda amamos. E nós ainda amamos com palavras e com atitudes. Muitas vezes eles nos amavam dando comida, colocando comida em cima da mesa, comida no prato. É a forma que eles sabiam. Mas o Senhor entrou em nossas vidas, a sua palavra entrou na nossa natureza humana e mudou, transformou a nossa forma de ser e de viver. Antes nós reclamávamos de tudo, agora nós damos graças a Deus por tudo. E aí muda toda a história. Antes nós reclamávamos e murmurávamos. Agora nós glorificamos a Ele, damos graças a Ele, e o Bruno nos ensinou. Como nós podemos escolher, de um jeito ou do outro. Mas a palavra me ensina, eu conheço, então eu vou fazer do jeito correto. Amém. Isso vai mudar, não muda só a sua vida, muda a geração que vem depois de você. Porque os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos, estão experimentando algo que nós não experimentamos, que nós não vivemos, isso é por causa dele. É porque um dia nós o conhecemos, um dia ele veio morar em nossas vidas, um dia ele mudou a nossa história, o nosso jeito de ser. Eu fico admirado. Muitas vezes eu li hoje na palavra de Deus, se eu não me engano está lá em Coríntios, que fala que o reino de Deus não é palavras, é poder. O reino de Deus não é palavras. E eu fico admirado, sabe uma coisa? Eu cheguei a uma conclusão que eu nunca preguei para os meus filhos. Eu já falei isso aqui ou em algum lugar. Eu nunca falei de Jesus para os meus filhos. Pode parecer loucura, não sei se você prega para os seus filhos. Mas eu não preguei e nem prego. Mas os meus filhos são apaixonados por Jesus. Eles desfrutam, eles vão orar. Eu nunca ensinei, já falei aqui, eu nunca ensinei sobre perdão, sobre pecado. A Manuela vai dormir toda noite e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados e os pecados da minha família, do meu pai, da minha mãe, do Mateus e da Mari. Eu nunca ensinei isso para ela. O reino de Deus, ele é vivido. O reino de Deus, ele é percebido através do quê? Através de atitudes, ação.
através de escolhas, de decisões, que as pessoas vão percebendo. Porque através de que não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, então eles vão dormir todas as noites, eles agradecem a Deus pelos pais que têm, pela casa que têm, pelo ambiente. É o ambiente, não é a casa, porque a casa poderia ser qualquer outra. A Mariana, antes, morava numa casinha de madeira, quem conhece, conheceu, né? Agora nunca mais, mas já vivemos muitas histórias naquele quadradinho de 48 metros quadrados de madeira, com furo, com chuva pingando, com vento entrando pelas janelas, que era tudo diferente. Hoje chove, você nem vê que está chovendo lá fora. Mas quando chovia, na época, nós sentíamos a chuva dentro de casa. Era grata, era feliz. Então não tem a ver com aquilo que é físico e é natural, tem a ver com o reino de Deus que veio, passou a viver em nós, que passou a se manifestar através de nós. E é isso que vai mudar a história da tua geração, dos teus filhos, da tua casa. É isso que vai mudar a forma como as pessoas olham para você e chegam à conclusão. A Bíblia fala que nós fomos salvos, transformados por Ele, e isso precisa ser uma verdade. O meu pai mesmo diz, o que seria, ou aonde estariam os meus filhos se não fosse Jesus? Por quê? Sabe por quê? Porque Ele conheceu a gente antes de Jesus. Só por isso. Então ele já sabia, ele já imaginava, ele previa qual seria o nosso destino, o nosso futuro, mas ele fala, por causa de Jesus, o futuro hoje é outro, o destino hoje é outro. E nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, para que isso se torne cada vez mais real em nossas vidas. Há pessoas, nós conhecemos tantas pessoas que começaram tão apaixonadas por Jesus, que viveram coisas extraordinárias com o Senhor, mas um dia, em um certo momento, pararam de crescer, deixaram de buscar, de adquirir o conhecimento e deixaram de entender que é algo contínuo, que não acaba, que não se esgota, que não tem um tempo, que não tem validade, precisa ser buscado todos os dias, para que ele se renove, para que a força se renove, para que o entendimento, para que o temor se renove nas nossas vidas. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias, e então abandonam, então deixam, então retrocedem, quando parem de buscar. Essa é uma noite especial, porque é um chamamento, é um chamado do Espírito, para nos despertar, a buscar por conhecimento, buscar por esta graça. E eu digo para você que todo crescimento, todo conhecimento revelado de Cristo para nós precisa produzir glória a Ele. Glória a Ele. Você sabia que até o conhecimento adquirido de Jesus sem a graça se torna orgulho? Se torna orgulho dentro de nós. Nossa, porque agora a revelação que eu tive e que Deus me deu, sem entender a graça, que nós somos todos iguais, que não existe superior, nem maior, nem menor, não existe quem está aqui, quem está aí, nós somos um corpo e precisamos estar bem ajustados, precisamos chegar todos juntos. Então até o conhecimento de Cristo sem a graça se torna um problema, se torna orgulho, se torna vanglória, mas nós precisamos compreender o que o Senhor quer de nós. Cada um de nós portamos uma porção de Cristo, e nós temos falado tanto sobre isso, porque aonde você está, eu nunca vou chegar, aonde você vive, eu não vou estar, eu frequento, eu até passo por perto, assim como você na minha vida, mas o lugar que você está, a forma de vida que você tem, os contatos que você tem, são só você, é só você. E isso nos leva a um entendimento da responsabilidade que cada um de nós temos, da responsabilidade que nós adquirimos quando nós passamos a ser participantes do reino dos céus, porque nós agora somos colaboradores, nós somos cooperadores, nós somos aqueles que portamos a Cristo. Então não é a responsabilidade de um, não é a missão. Nós já aprendemos tanto sobre um entendimento de que todos nós fomos chamados para revelar e expressar a Cristo. E Cristo, Ele não é
expressado através de palavras. Cristo é expressado e manifestado através de ações. Então não adianta eu falar aqui, se a minha vida não condiz com o que eu falo. O que tem mais poder? O que eu faço. O que tem mais poder é o que eu realizo. O que fala mais alto não é o que eu falo, é o que eu faço. E entendendo isso, nós precisamos compreender que temos uma responsabilidade de agir segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quando eu adquiro o conhecimento dele, eu passo a agir como ele agia. E Cristo, ele expressava misericórdia, compaixão, amor e perdão dos pecados, é o que ele fazia. Por onde ele ia, o único que tinha a condição e a capacidade de condenar alguém, quando aquela mulher, por exemplo, ia ser apedrejada, e de repente ele pergunta: cadê aqueles que te condenavam? Foram todos, pois bem, e nem eu te condeno. Era o único que podia condená-la. E nem eu te condeno. E nós muitas vezes nem temos o direito, nem podemos, nem ninguém nos deu autoridade para isso. E muitas vezes é o que nós mais fazemos. Isso não manifesta Cristo. Isso não manifesta misericórdia. Isso não manifesta compaixão. Isso não manifesta empatia. Isso nos faz esquecer de quem nós somos, de quem nós éramos ontem, de quem nós vamos ser amanhã, porque todos nós falhamos. Por isso a Bíblia diz que nós não podemos olhar para o cisco que está no olho do nosso irmão, enquanto há uma trave na nossa visão. É porque sempre vai ter. Talvez não na mesma área, não do mesmo jeito, não da mesma forma, nem no mesmo tempo, nem na mesma hora, mas vai acontecer. Somos falhos e precisamos da misericórdia dele, e precisamos da graça do Senhor. Então o Senhor nos chamou e nos chamou nesse tempo para nos despertar para o conhecimento dele. Então que nós possamos buscar isso com todas as nossas forças. Não é errado você buscar conhecimento para se dar bem nessa terra, mas saiba que tudo isso é passageiro, como o Eric muito bem cantou. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Sabe o que pode nos fazer perder a nossa salvação e a nossa alma? É deixar de conhecer a Ele, de buscar conhecimento dEle, de entender o que Ele tem para mim. Porque, não sei se você se lembra, mas há uma passagem na palavra de Deus que diz que vai chegar aquele dia em que Jesus vai falar assim: apartam-se de mim. E aí muitos vão dizer: oxe, mas como assim? Eu fazia, eu expulsava, e eu curava. E Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. Então conhecer a Ele, o que Ele espera de nós, é o que nós mais precisamos. E recentemente nós fomos ministrados lá em casa pela pastora Rô, com relação a algo que foi muito marcante para mim, assim, sabe? Até está aberto aqui, ó. É algo que doeu no meu coração, quando, lá no livro de João, no capítulo 2, Jesus estava ali fazendo muitas coisas, como Ele sempre fazia, e operando milagres e movendo o sobrenatural. E aí, como era de costume, a Bíblia sempre cita, que diz que muitos creram por causa daquilo que Ele fazia. Então Jesus curava, Jesus ressuscitou o morto e muitos creram. Jesus curou e o cego e muitos creram. E isso é lindo, só que aqui algo diferente aconteceu. No versículo 23 assim:
quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Vírgula, ponto. Mas Jesus não confiava neles. E aí me fez lembrar dessa passagem que eu acabei de falar para você. Por isso eu digo mais uma vez, para nós irmos encerrando, a nossa vida no reino não pode se resumir a um culto, não pode se resumir a uma reunião, não pode se resumir a meia hora ouvindo uma ministração. Nós precisamos buscar todos os nossos dias, para que nós não corremos o risco de crer em Jesus, porque se você está aqui nessa noite é porque você crê em Jesus, não é? Se nós estamos aqui é porque nós cremos nele, porque nós precisamos nele. Mas aqui a Bíblia diz que eles creram em Jesus, mas Jesus não podia confiar neles porque os conhecia. E este é um lugar, este é uma forma de vida que eu e você não podemos aceitar para nós. Não podemos mais, de forma alguma, aceitar, participar, vir, e na realidade, no fundo, lá onde só Ele conhece, Ele olhar para nós e dizer assim, mas eu não confio em você. E ela nos ministrava com uma graça tão linda lá em casa, que me fez pensar muito sobre isso. Porque você já imaginou, nós vivemos a nossa vida inteira, eu já estou com 30 anos nesse caminho, e de repente Jesus olhar e falar assim, mas até hoje, eu ainda não confio em você. Nós não podemos correr esse risco. Nós não podemos correr esse risco. E nós só vamos nos libertar disso quando nós entendermos o reino espiritual, quando nós tirarmos os nossos olhos só daquilo que é natural, porque só aquilo que os nossos olhos estão vendo, tudo que os nossos olhos estão vendo é fruto do espiritual. Então nós não podemos correr esse risco, igreja, e o Espírito Santo nessa noite está só chamando a nossa atenção. Sabe por quê? Porque Ele continua não querendo que você seja destruído. Ele continua não querendo que você padeça. Ele continua te amando, Ele continua disposto a perdoar todos os seus pecados. Mas para isso nós precisamos reconhecê-lo, para isso nós precisamos reconhecer que nós precisamos da sua graça, para isso nós precisamos reconhecer que nós precisamos de perdão, para isso nós precisamos reconhecer tantas coisas que nós já lemos na palavra, que nós já ouvimos na pregação, mas ainda não é uma verdade nas nossas vidas. E o Senhor, Ele quer alinhar nessa noite as nossas palavras com as nossas ações, com o nosso coração, com a disposição do nosso coração, com a disponibilidade das nossas vidas e com a obediência. Isso é algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nos últimos dias, e eu até ia pregar sobre isso nessa noite, mas o Espírito mudou tudo. Mas o Senhor precisa nos encontrar dispostos, porque estar disposto é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Saímos da nossa casa, isso mostra disposição. Você saiu da sua casa nesse frio, isso mostra disposição, mas a nossa reação, aquilo que Cristo espera de nós, é que vai mostrar se nós temos disponibilidade, ou seja, se nós estamos disponíveis para Ele, estamos dispostos a buscá-lo, estamos dispostos a conhecê-lo, mas estamos disponíveis a obedecê-lo. A única coisa, este é o caminho que leva para a obediência: a disposição, a disponibilidade e aí sim a obediência. Ninguém obedece se não está disposto a obedecer.
Ninguém obedece se não tem disponibilidade para obedecer. E isso nós aprendemos lá numa parábola que Jesus contou. Não sei se você lembra, mas um dia Jesus falou assim, havia um pai que tinha 2 filhos. E chegando aos 2 filhos, ele disse assim: você pode ir trabalhar na roça hoje. O primeiro filho diz assim: não estou afim e não quero. Ele chega para o segundo filho e diz assim: você vai trabalhar na roça hoje? E ele fala assim: sim, Senhor, meu paizinho querido, para já. Só que não foi. Até tinha um coração disposto a obedecer, até tinha um discurso pronto de uma pessoa obediente, mas não era obediente, e não foi obediente porque não tinha disponibilidade. Só chamar que eu vou, quando eu chamo, eu não posso, e isso faz com que a gente não obedeça a Cristo. Agora tem um que não estava disposto, e que muitas vezes é a nossa realidade, e não tem problema, porque nem todos os dias nós acordamos disposto, mas todos os dias nós precisamos acordar sabendo do que Ele espera de mim, do que Ele fez por mim, para que isso gere em mim disponibilidade para obedecer. E aí esse primeiro filho que disse que não ia, caindo em si, pensando bem, sabia o que o pai esperava dele, que o pai queria que ele fosse trabalhar, e ele foi trabalhar. Isso é obediência. A Bíblia pergunta, Jesus pergunta: quem é que fez a vontade do Pai? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia e foi? E você conhece a resposta. Quem fez a vontade do Pai foi aquele que foi, mesmo não querendo ir. E é a realidade que acontece com a gente. Muitas vezes nós não queremos perdoar, muitas vezes é difícil perdoar, nós não temos disposição para se importar, para amar, muitas vezes tudo isso é difícil, mas precisa Jesus encontrar disponibilidade no nosso coração para obedecer a Ele. E assim nós vemos muitas pessoas hoje em todos os lugares, muitas pessoas cheias de disposição, cheias de boa intenção, mas boa intenção não serve aqui, porque o segundo filho que disse que ia, tinha uma intenção boa, o pai até ficou feliz, mas não foi, isso não serve, boa intenção não serve. O que serve é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que é obediente. O Senhor espera de mim e de você obediência. Obediência é o que Ele quer de nós, e que nós possamos nos despertar para isso. Senhor Jesus, o que é que Tu queres que eu faça? Porque muitas pessoas dizem ao Senhor: eis-me aqui. E sabe de uma coisa? O Senhor só usa aqueles que estão disponíveis para Ele, não é? Olha o que Deus fez com Samuel. Quando o Senhor chamou, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo escuta. O profeta Isaías diz: eis-me aqui. Jesus, quando chamou o Pedro, que foi a base da nossa palavra hoje, o cara era profissional no que fazia. Quando Jesus chamou ele e falou assim: vamos, ele imediatamente deixou as redes e foi. Eu não digo que você precisa largar, como o Eric mesmo falava aqui, ou o Carlos falava na ministração sobre dízimo. Não se trata de nós predeterminar e definir o que Jesus vai pedir de nós. Se trata de nós termos um coração sensível e quebrantado, para que quando Ele peça alguma coisa, nós temos disponibilidade para fazer. Não é, você tem que entregar, tem que fazer, não. Você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E para isso, você precisa conhecer a Ele, porque se nós não conhecemos a Ele, quando nós ouvimos, quem está falando conosco? Da onde é essa voz? Quem fala comigo? Ah, com certeza, se está pedindo alguma coisa é o diabo, porque Deus só tem coisa boa para me dar. Quando está querendo tirar é o diabo. Se nós não conhecemos Ele, não conhecemos
Não crescemos no conhecimento quando nós recebemos a direção, a ordem, a palavra. Quando Ele chamar a gente, nós não vamos saber quem está falando. E muitas vezes é aí que está. Conhecer a Cristo não está relacionado a ler a palavra. Conhecer a Cristo se refere a ter intimidade com Ele, orar, falar com Ele, ouvir a sua voz, se relacionar com Ele. É assim que nós conhecemos. Então que nós possamos como igreja buscar este lugar de sensibilidade à voz de Deus, para que quando Ele nos fale, nós estejamos dispostos a obedecer a sua voz. E aí, custe o que custar, doa o que doer, porque o nosso Senhor nos fala, o nosso Senhor nos chama, o nosso Senhor nos diz, o nosso Senhor se pede, e não há nada mais importante para mim do que Ele. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé nessa noite. Talvez nós temos pessoas aqui nessa noite que se encontram na mesma situação deste filho, dizendo não para o Senhor. Há tantas coisas que o Senhor nos pede na sua palavra que são tão difíceis para nós. E talvez você, como muitas vezes eu fui, o Senhor nos pede e nós relutamos em obedecer. Mas eu quero que nessa noite você possa entregar o seu coração a Ele de toda a sua força e dizer a Ele: Senhor, até hoje eu relutei, até hoje eu disse não, mas hoje, nessa noite, eu entendo que o mais importante é fazer a sua vontade. Eu queria que você orasse nessa hora, coloque a mão no seu coração e faça a sua oração sincera diante do Senhor nessa noite.